Nós vamos voltar, Sônia, a falar sobre tarifaço dos Estados Unidos e aproveitar aqui essa oportunidade no Jornal Gente de Sábado, um jornal ali que a gente mais conversado, em que a gente conta e explica as coisas para os ouvintes, para falar sobre minerais brasileiros, minerais estratégicos. Nessa semana, a ANCHAM, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, emitiu um documento dizendo o seguinte, que há interesse de cooperação dos Estados Unidos, do setor privado, dos Estados Unidos com o Brasil, para a exploração de minérios que hoje são ou pouco explorados ou nada explorados no nosso país. Dizendo mais ou menos o seguinte, nós temos a tecnologia de exploração, de detecção, de transformação desses minérios em riqueza e vocês têm o minério debaixo do solo, pouco explorado. Quem vai conversar conosco agora é a Elaine Santos, ela é pesquisadora do Laboratório Nacional de Energia e Geologia em Portugal, tem pós-doutorado na USP e já participou em outra edição aqui do Jornal Gente para falar sobre minerais estratégicos no momento em que isso não estava ali tão na onda do noticiário. Então, quem acompanha a Rádio Bandeirantes, Elaine, sabe muito bem que essa questão é uma questão fundamental. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jornal Gente. Um bom dia para você. Olá, Thaís. Olá, Sônia. Muito bom dia. De fato, eu estive aqui, estive com vocês em novembro do ano passado e eu lembro que alguém no chat até perguntou o que eram as terras raras, qual era a importância das terras raras. Então, eu agradeço o convite novamente. É um prazer estar aqui partilhando desta manhã com vocês. E um bom dia a todos que nos escutam ou nos assistem através das redes. E para mim é sempre importante, que eu faço pesquisas nesse tema, então é sempre importante poder discutir. E é um tema importante para os brasileiros também, que são as nossas riquezas minerais, né? Então, não, é um momento, é um tema quente do momento. É verdade. Aliás, as terras raras, né, Elaine, foram de alguma forma ali um elemento fundamental na negociação entre Estados Unidos e China. Estados Unidos e China. A coisa ficou quente, tarifas de quase 200% dos dois lados. A gente sabe que a tarifa não é o fim, mas é o meio para um país obter aquilo que ele quer. Da China, os Estados Unidos queriam garantir o acesso a esse tipo de riqueza. Mas vamos falar aqui do nosso país. Elaine, traça para o ouvinte da Rádio Bandeirantes agora, por favor, um panorama do que o Brasil tem de riqueza mineral que se tornou relevante nesse momento aqui de tecnologia e de inteligência artificial. Sim, isso é bem importante porque a gente sempre foca muito nas terras raras, porque o Brasil tem um grande potencial, né, nas terras raras. Nós temos a segunda reserva depois da China em termos globais, então assim, isso é algo muito relevante, mas as terras raras, elas estão dentro do que a gente chama de minerais estratégicos, né? E por que esses minerais são estratégicos e neste momento? Porque a gente está vivendo uma transição energética, né, uma transição de energia relacionada ao petróleo para energias consideradas limpas, que são as energias eólicas, as energias solares, então a gente precisa de minerais. E para além disso, a gente também vive uma digitalização, né? Por exemplo, essa nossa conversa aqui, ela só é possível por conta de minerais, porque a gente está, né, de forma digital, e tudo isso, desde o notebook, o telefone, os fios elétricos, os data centers também são muito comentados, tudo isso a gente precisa de minerais. Então, o que é estratégico desses minerais que compõem terras raras, lítio, grafite, cobre, níquel, cobalto? Então, uma diversidade de minerais que o Brasil possui. Então, cada país vai decidir o que é estratégico para si e cada país tem uma lista dos minerais que eles consideram estratégicos. Então, aí a gente pode dizer que são os minerais que eles estão localizados em poucos países, e é por isso que todo mundo está atento, e é por isso que os Estados Unidos têm interesse nos minerais brasileiros, porque eles têm a tecnologia de fato, mas eles não têm as reservas de alguns minerais. Outra característica de ser considerado um mineral estratégico são as cadeias, são cadeias bastante complexas e altamente tecnológicas, então a gente extrai esse mineral e depois para processar, até que ele se torne um telefone e um notebook, ou uma rede de fio elétrico, né? Ele precisa de um processamento. Então, isso é altamente tecnológico, não são todos os países que têm essa tecnologia. E, para além disso, a gente pode falar que eles são considerados estratégicos quando os países possuem ou não possuem.
Então, se o Brasil possui, ele é estratégico, uma vantagem comparativa em relação aos outros países. Se não possui, ele passa a observar quem é que possui e como ele pode fazer algum tipo de relação comercial. E aí que os Estados Unidos também entra, né, dizendo que tem interesse nos minerais brasileiros, mas a gente não pode esquecer que os Estados Unidos também fez um acordo um pouco à força com a Ucrânia em troca de terras raras, né? E também a China e os Estados Unidos aí passando por uma série de taxações em relação aos minerais e às suas tecnologias para conseguir monopolizar tanto a cadeia toda, né? Tanto da extração de minerais quanto da própria tecnologia para que esses minerais possam ser transformados. Elaine, que bom que você está aqui com a gente para esclarecer esse assunto. Um assunto assim, é apaixonante, né? Não me surpreende você Eu ter acho. passado sua vida inteira estudando isso e com muita competência. Ô, Elaine, então aproveito para te perguntar: o Brasil possui grandes reservas das chamadas terras raras. Já há exploração no país, mas está muito aquém das nossas possibilidades. Por que o Brasil ainda não explora todo o seu potencial e quando é que o país vai entrar de fato nesse jogo? Sim. As terras raras, elas não, apesar do nome, né, ser dito rara, elas não são tão raras assim. Na verdade, o que a gente chama de terras raras são 17 elementos. Então, se a gente lembrar lá das nossas aulas de ensino médio, nós pensando na tabela periódica, são 17 elementos ali da tabela periódica, e a gente pode falar do escândio, do itro, dos lantanídeos, que compõem as chamadas terras raras, né? Então, a designação rara não é porque ela é pouco encontrada, não é isso. Ele tem uma origem histórica, ela é rara porque ela tem a gente tem uma dificuldade de separar esses minerais. Então, eles estão em 17 elementos misturados e eles são muito difíceis de separar e ele tem propriedades químicas muito parecidas. Então, o processo de separação desses minerais que se encontram ali unidos é muito difícil e isso exige uma tecnologia muito grande. O Brasil, em algum momento, né, se a gente for pensar historicamente, a gente tem essas reservas, 21 milhões de toneladas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Nós temos essas reservas, mas em algum momento na história do Brasil, a gente dominou essa cadeia, isso na década de 90, porque a gente tinha uma tecnologia para aquela época suficiente para fazer essa extração, porque as terras raras naquele momento eram usadas na energia nuclear. Hoje as terras raras são usadas em diversas outras coisas, como eu disse, tecnologias relacionadas à energia eólica, à energia solar, baterias, as próprias telas de LED usam terras raras. Então, o Brasil não caminhou junto, para e passo, né, com essa tecnologia, com essas tecnologias conforme elas foram andando historicamente. Então, hoje a gente não tem uma tecnologia suficiente para fazer a separação dessas terras raras e permitir que elas sejam usadas na atual cadeia de valor, que está muito relacionada à transição energética e à transição digital. Então, esses usos, que são usos altamente tecnológicos, o Brasil não acompanhou. Então, em algum momento, a gente dominou essa cadeia, tal como a cadeia do lítio, mas a gente não conseguiu continuar investindo por conta de políticas que foram suspensas, de mudança de governo, de investimentos na ciência. Então, tudo isso prejudicou esse nosso caminho no domínio dessa cadeia, e hoje a gente paga o preço, porque a gente tem a segunda maior reserva em termos globais, mas a gente não tem, para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos 21 milhões de toneladas de terras raras, mas a nossa contribuição global para as terras raras é de menos de 1%. Ou seja, nossa extração nesse momento ela é muito pequena. E a gente está falando de uma extração bruta, a gente não consegue ainda fazer, como eu disse, essa metalurgia das terras raras para utilização em tecnologias. Então, a gente parou tecnologicamente, então a gente tem aí um gargalo tecnológico, e a gente depende de outros países, por exemplo, a gente manda, né, para fora os nossos minerais e compra da China, muito provavelmente, porque a China é o país que domina essa extração, esses minerais já em forma de produtos, né, já na própria cadeia, assim. A gente está conversando com a Elaine Santos, que é pesquisadora do Laboratório Nacional de Energia e Geologia de Portugal, tem pós-doutorado aqui na USP e, como disse a Sônia, né, dedica a vida a entender melhor essa questão de minerais estratégicos. Elaine, queria que você falasse um pouco sobre condições
de exploração desses elementos nos vários países, não é? A gente ouve falar muito que impedimentos no Brasil vão além da falta de recurso. Existem questões legais, muitas vezes esses elementos estão em terras indígenas, estão em locais que não podem ser explorados, e aí ficam ali sem essa possibilidade nem da detecção completa do que de fato a gente tem de riqueza mineral no subsolo. O Brasil é regra ou é exceção nesse ponto? Eu acho que se a gente observar os países, né, falando até de outros minerais, por exemplo, o lítio, se a gente observa os países que têm uma situação histórica parecida com a do Brasil, por exemplo, o Triângulo do Lítio, a Argentina, o Chile, Bolívia, eles são muito parecidos conosco nesse aspecto da gente não conseguir avançar tanto na cadeia, e aí automaticamente a nossa legislação não acompanha o ritmo global de exigência. Então o mundo quer mais minerais, porque precisa fazer essa digitalização e essa transição energética, mas a gente não tem, nós temos reservas, ao mesmo tempo a gente não consegue avançar na cadeia, e as políticas, né, que fazem a fiscalização e autorizam, através de licenciamentos, essas minerações também estão tentando ser atualizadas, mas a coisa anda descompassada. Então, a produção brasileira, né, se a gente falar das terras raras propriamente, que me parece que é o tema do momento, por conta da grande quantidade de recursos que nós temos, ela no Brasil ainda é uma produção mínima, ela está em fase inicial. Então, onde é que ela está localizada? Assim, só para a gente entender, está na região sudeste, e aí eu estou falando de Minas Gerais, por exemplo, e aí a gente pode pensar em Araxá, Poços de Caldas, e um local chamado Catalão, que embora esteja ali em Goiás, faz parte da bacia, do que é considerada a bacia do Sudeste. Na região norte, nós também temos terras raras, e aí propriamente, notadamente, né, na região de Seis Lagos, que é uma das maiores ocorrências, mas essa é uma ocorrência bastante preocupante, porque ela está em uma reserva indígena, e aí a gente precisaria, né? E tem uma questão importante, Thaís, que é importante dizer que as terras raras, né, elas precisam, na sua extração, no processo inicial ali da mineração, você extrai uma grande quantidade de rochas e tem uma quantidade muito pequena de terras raras. Então, esse impacto da própria mineração a céu aberto para uma quantidade muito pequena de terras raras, ele precisa ser considerado. Então, assim, essa reserva, que é uma das maiores que nós temos, né, que está na região, tá na Amazônia, e numa reserva indígena, ela precisa de muita atenção, né? Então, esse é o potencial geológico do Brasil, mas, como eu disse, nós ainda, nesse momento, nossa produção é muito limitada, e a gente precisa de uma política mais robusta, tanto nos aspectos socioambientais como nos aspectos da industrialização, para que a gente consiga avançar, não somente na cadeia das terras raras, mas também do lítio, do nióbio e outros minerais que o Brasil possui reservas importantes também. Você tocou no assunto do nióbio, eu queria até conversar a esse respeito com você, mas antes eu queria te perguntar, Elaine, como geopolítica, que é a nossa função maior, quais os países do mundo que possuem aí grandes reservas de terras raras e quais já estão explorando esses minerais? Mas eu digo assim, explorando com intensidade, aproveitando mesmo a oportunidade. Sim, aí a gente sempre fala, né, nas questões geopolíticas da dependência que a gente tem em relação à China em termos tecnológicos nesse momento, e aí eu aqui vou citar só a China, porque embora outros países tenham reservas, né, o Brasil, o Vietnã, Rússia, Índia, a própria Ucrânia, os Estados Unidos, a Austrália, todos eles têm reservas de terras raras, mas assim, quem consegue fazer essa extração e dominar essa cadeia, nesse momento, de uma forma assim mais plena, se a gente pudesse dizer assim, é a China. Então, os outros países, por exemplo, os Estados Unidos teve um grande, com uma reserva que eles têm na Califórnia, que é chamada de Mountain Pass, eles tiveram até a década de 90 um grande potencial e tinham o domínio nessa cadeia, mas eles foram perdendo a parte da mineração, eles foram periferizando, é assim que a gente chama na literatura, que é a chamada periferização ambiental. Então, esses países, né, da década de 90 até 2015, 2010, eles foram levando as minerações, né, suas mineradoras, para fora dos seus territórios. Então, eles perderam essa capacidade de extrair, de ter uma cadeia completa, porque a soberania é também sobre isso. Né? É não só a mineração em si, a extração, mas é também a cadeia, a metalurgia desse mineral. A gente não pode falar só de quem detém essas jazidas, a gente tem que falar de uma cadeia na sua forma completa. Então,
Respondendo à sua pergunta, nesse momento, o país que domina essa cadeia de fato e consegue fazer disso um mote para o seu próprio desenvolvimento é a China. E os Estados Unidos está correndo atrás disso, uma vez que, como eu já disse, perdeu espaço por conta das suas próprias políticas, né? Perdeu espaço desde a década de 90 no aspecto da mineração, da extração dos minérios. Elaine, além das terras raras, o que a gente tem aqui como riqueza mineral a ser explorada que interessa nesse contexto 2025, com um mundo tão turbulento? Aonde ficam essas riquezas minerais no Brasil? Sim, o Brasil é um país muito rico nesse aspecto, né? A sua formação geológica para nós assim é quase que um presente. Então, dentro do que são considerados, e aí os minerais estratégicos, como eu disse, cada país vai decidir o que é estratégico para si, quais são os minerais estratégicos que para cada país são determinantes, mas o Brasil possui grande parte deles. Então, a gente está falando aqui das terras raras, mas eu poderia falar também do lixo, do próprio grafite, cobre, né, em Minas Gerais, com a Vale do Rio Doce, o níquel, o cobalto, o tântalo, o urânio. Então, todos esses minerais que estão na lista de diversos países como minerais estratégicos, porque eles não possuem, o Brasil possui em grandes reservas ou reservas consideráveis, mas não tão grandes. Por exemplo, no caso das terras raras, nós temos a segunda maior reserva. No caso do nióbio, nós somos os primeiros. No caso do lítio, nós temos 8% das reservas globais, por exemplo, mas o triângulo do lítio, que aí a gente fala de Argentina, Chile e Bolívia, eles têm cerca de 60%, os três países juntos, 60% das reservas globais. Então, assim, a América do Sul, né, por si só, é muito rica em minerais, mas assim, faz pouco uso disso para o seu próprio desenvolvimento. Acho que isso é importante destacar, porque essa é uma lição, eu sempre vejo, né, nos comentários dos lugares que eu vou falando alguma coisa, as pessoas falam, a gente tem que deixar de exportar as nossas riquezas. E é um fato, assim, eu não acho que a gente tem que deixar de exportar nossas riquezas, mas isso precisa ser feito de uma maneira mais estratégica e projetiva, no sentido, como a China fez, né? Então a China usou, dominou essa cadeia, tal como o Brasil, das terras raras desde a década de 90, mas conseguiu projetar e hoje domina a cadeia tecnológica. Nós não conseguimos dar esse passo, então acho que a gente precisa começar a pensar nisso dessa maneira, de uma maneira que seja projetiva, que seja uma política de Estado, e que mesmo que mudem os governos, a gente não vai perder essas estratégias que a gente está conseguindo pensar agora, né? Assim, daí a importância desse tema estar tão em voga, porque esse é a riqueza dos brasileiros, então a gente precisa se apropriar desse debate também, né? Elaine, eu tenho uma curiosidade a respeito do nióbio, curiosidade particular, porque assim, em pesquisas, em conversas com amigos, conversas com conhecidos, com fontes, né? Jornalista trabalha com fontes, muita gente estava apostando no nióbio. E assim, é uma curiosidade dos franceses também, essas empresas que estão querendo explorar melhor o nióbio no Brasil. Como é que funciona isso, Elaine? Sim, o nióbio, ele é muito importante, assim, o nióbio nós estamos aí disparado, né, nós temos a maior reserva global, mas o nióbio também é considerado um mineral estratégico na lista de grandes países, por exemplo, no caso europeu. Ele é usado principalmente em ligas metálicas, né, de alta resistência, então ele suporta, o nióbio, ele suporta altas temperaturas e pressões, então ele é estratégico em relação a isso. E muitos países têm olhado para esses minerais que suportam altas temperaturas e pressões para tentar substituir aquilo que eles não têm. Então, por exemplo, ao invés de utilizar lítio numa bateria, eu faço uma bateria níquel e sódio, níquel e nióbio, níquel e grafite, e tento substituir aquilo que é mais crítico, aquele mineral que eu não tenho. Então, muitos testes têm sido feitos entre minerais que têm essa característica de suportar altas temperaturas e pressões, para ver se é possível a substituição. Nesse momento, a gente não conseguiu, né? No caso do lítio especificamente, que é uma matéria-prima que eu acompanho muito mais de perto, assim, inclusive faço a pesquisa aqui em Portugal, nessa região onde está o lítio alocado, mas a gente não conseguiu substituir ainda. Então, o lítio é uma matéria-prima também muito fundamental na produção de baterias, sejam baterias para carros elétricos ou baterias, né, que usam nas energias solares e nas fotovoltaicas, né, nas eólicas, desculpa. Mas o nióbio em si, ele é parte disso, dessa substituição. Então, muitos países que não têm, ou que têm alguma reserva do nióbio,
olham para ele como uma possibilidade de ser um substituto de outros minerais por conta dessa característica que ele tem de suportar altas temperaturas e pressões. Mas o que eu falei, o nióbio também precisa ser um motivo de destaque no Brasil, porque nós temos os maiores recursos globais de nióbio, mas a gente não olha muito para isso e não olha para esta cadeia, né? Esse é um pouco da minha pesquisa também. Às vezes as pessoas olham muito mais para os impactos ou olham muito mais para as oportunidades de mercado. O que eu tento fazer é olhar para a cadeia, porque eu acho que quando um país detém a cadeia, ele consegue ter muito mais domínio em aspectos de soberania, da própria geopolítica, consegue controlar os seus impactos de uma maneira melhor, porque ele detém toda essa cadeia, e ao mesmo tempo consegue tornar isso um modelo, né, para o desenvolvimento próprio, para o seu desenvolvimento, que eu acho que a ideia é essa, que a gente utilize as nossas riquezas para conseguir avançar naquilo que a gente entende em países desiguais, né, de desenvolvimento econômico e também social. Elaine, eu estava me preparando para me despedir de você, mas chegou uma pergunta aqui de um ouvinte que é intrigante, queria te passar. E é o Leandro, de Inimutaba, Minas Gerais. E ele fala assim: Elaine, a China leva muito cristal do Brasil. O que eles fazem com esse cristal a um valor tão alto? Oi, Leandro. Obrigada pela pergunta. Eu não sei que tipo de cristal ele está dizendo, assim, exatamente. Mas a China, ela tem apostado naquelas tecnologias em que a China não tem o mineral, eles têm investido em outros países. O Brasil é um caso disso, a própria Argentina, Chile, eles têm investido muito no lítio argentino, no lítio chileno, no lítio boliviano também, eles têm uma parceria com a Bolívia. Então, eu não sei exatamente que cristais são esses, mas aquilo que eles não têm, e eu posso dizer que essa é um pouco a política chinesa, eles vão para outros países, também na África, né, no continente africano tem muito investimento chinês em mina de cobalto, então eles vão para outros países e buscam, a partir disso, a mineração, para eles depois desenvolverem a tecnologia, ou onde eles já têm tecnologia, transformar este minério. Então pode ser parte disso, assim, eu não sei exatamente qual foi o cristal que você viu, mas essa é a política da China para todo tipo de mineração que eles fazem em outros países, né, que não seja no seu próprio país. Então, acho que deve passar por aí. A gente falou aqui com a Elaine Santos, pesquisadora do Laboratório Nacional de Energia e Geologia em Portugal. Você está em Portugal, Elaine? Eu estou em Portugal nesse momento. Que cidade, hein? Ah, tá pertinho de mim. Eu estou em Chaves, que é uma cidade no norte de Portugal, que é o local onde possivelmente teremos mineração de lítio, uma vez que a Europa quer trazer suas minas para dentro, né? Então, eu faço aqui um trabalho junto com o Laboratório Nacional de Energia, e nesse momento eu estou aqui numa espécie de trabalho de campo, e aí aproveitei para falar com vocês e pronto. Que legal. Tá bom. Obrigada, viu, Elaine? Até a próxima. Muitos ouvintes aqui agradecendo, dizendo que tiveram uma verdadeira aula de geologia, por isso que a gente te agradece o seu tempo, o seu conhecimento, dividido aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigada, Elaine. Obrigada, Thaís. Obrigada, Sônia. E um abraço para todos que nos assistiram. Um bom fim de semana para vocês. Muito obrigada. 8h04.